Você acompanha agora o programa Janinese. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos, 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia, 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro, 99809-0078. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso programa de hoje. Hoje promete, tá? Se você não tiver aí com muito tempo, eu já vou te aconselhando. Tá fazendo janta, tá preparando lanche, senta ou aumenta o volume da TV se você estiver na TV. Se você estiver no seu celular, já coloca ele numa posição estratégica aí, se você estiver acompanhando a gente no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Se você quiser que alguém acompanhe um programa que vai falar de um assunto que está bombando aí nas redes, já manda para os amigos, já vai compartilhando a live que você entrou agora, porque o bicho vai pegar. E se você quiser, já vou recomendar para você acompanhar na TV Mato Grosso 27.1 a reprise desse programa amanhã, às 9h30 da manhã, tá bom? Todos os dias a gente tem reprise aqui de manhã na TV Mato Grosso 27.1. Porque hoje eu vou conversar com a Priscila Cândida, ela que trabalha com mentorias, né? Mentora de empreendedoras, né? De empreendedores, presta consultoria aí para empresas, mas que está sempre muito antenada nos sintomas que a sociedade vem vivendo. Porque isso é um sintoma, gente, realmente. Gente, tudo bem, Priscila? Antes tudo da gente bem. Falar da nossa pauta. Tô curtindo você falando aí de mim. Mas a mentoria, na verdade, você tem que prestar atenção nos sintomas da sociedade, né? Sim, primeiramente eu falo, eu sou empresária, sou empreendedora. Uhum. E a partir daí, uma das vertentes que eu trabalho é com a mentoria de empreendedores. E olhar para o que está acontecendo na sociedade como um todo é o princípio, a base de tudo. Porque, gente, não tem como você agir. Porque qualquer pessoa que tenha um negócio, seja ele qual for, seja no ramo de alimentação, como a Priscila tem também o Empório Brissac, além de outras atividades. Você tem que estar antenado. Como é que a sociedade está se comportando para você saber para onde vai, né? Ah, sim. Nós que estamos no mercado, a gente tem que entender um pouquinho de política, um pouquinho de economia, um pouquinho de cultura, né? Um pouquinho de sociologia humana, política, que é o que está acontecendo agora, o tema de hoje. E a gente vai explorar, olhar por todos os viés e como isso impacta, sim. Às vezes algumas coisas acontecem e você fala, não impacta em mim. Será que não impacta mesmo? Será que não impacta, gente? O que é que não está te impactando hoje, né? A coisa tem acontecido tão rápido. Eu até comentei aqui, antes eu estava gravando algumas coisas, e comentei, acho, com a Priscila também, né? A gente tinha uma ideia de mundo, né? Principalmente nós, que já passamos dos 50 anos, então já vivemos muito mais do que a própria geração da Priscila, né? Que está aí abaixo, ou de você que está com 20, com 30. Você tinha uma visão de mundo, você conseguia fazer uma programação e você tinha perspectivas, né, de um mundo que, de repente, a gente olha e ele não está se concretizando, né? As facilidades, o rumo que o mundo vinha tomando até 2018, 2019, e falar assim, não, a coisa, né, que bom, olha, o mundo está caminhando para o lado bom, as pessoas estão cada vez mais independentes, o mundo está cada vez mais, vamos falar assim, mais curto, menor, porque você vai e vem com mais facilidade e de repente, bum. O dinamismo, essa questão da rapidez e dinamismo, ele tem os seus prós e contras, porque a leitura é muito curta. Então, para nós, eu acho que eu me encaixo na questão de crenças e valores da sua faixa etária de idade,
a gente tem uma necessidade maior de segurança. Então, olhar a longo prazo é conforto. Hoje, a gente já tem muito mais dificuldade de olhar a longo prazo. Tudo é muito rápido, é tudo ali. Mas, quando você quer fazer projeto, perspectivas um pouco maior, já é bem mais desafiador. Dá muito mais insegurança. Essa instabilidade chega a incomodar. Gente, chega a incomodar e tá tirando muita gente realmente do rumo. Tanto que, se você observar, o próprio trânsito, gente. Você viu como está o nosso trânsito? Tem piorado muito, no meu ponto de vista. E não, mas é a quantidade, o volume de automóveis. Não, gente, é o comportamento do ser humano que tem piorado. Né? Tá assim, eu até vi esses dias um vídeo sobre caminhoneiro, né? Aí o cara falando, né? Um dos trechinhos que me marcou muito. Quando ele te dá, ele acende o alerta, o pisca, que ele vai entrar para a direita, ele não está te pedindo autorização, ele está te avisando que ele vai entrar para a direita. Já estou entrando, dá licença que eu vou entrar. E que seria o processo natural do trânsito. Né? Se você deu seta para a direita, é porque você vai entrar. As pessoas não conseguem tirar o pezinho do acelerador e falar assim, deixa esse carro entrar que eu continuo aqui. Então, esse comportamento, Priscila, que me assusta às vezes. Eu estou pegando esse exemplo do trânsito porque é o que é mais comum para a gente. Mesmo que você não dirija, você anda de ônibus, anda de Uber, você percebe. As pessoas estão numa impaciência, numa necessidade de serem mimados, numa necessidade de estar sempre em primeiro lugar, inclusive no trânsito, que é assustador. Nós estamos vivendo uma época de ego, né? De egoísmo, o né? ego predomina no ser humano. O eu, ele é predominante. E, assim, pra mim, é muito impactante isso, porque eu tenho uma frase que eu falo que tá tatuada em mim, que a vida acontece a partir de mim. E isso eu tenho que estar sempre frisando. Mas, a partir de mim é a empatia, a partir de mim é a escolha de ser gentil, a partir de mim é a escolha de ser educada e de ser um ser humano melhor para projetar um mundo melhor. As pessoas estão levando essa questão do eu pro egoísmo, pro egocentrismo, de achar que o mundo gira em torno dele, do querer dele. Isso tá errado, porque nós estamos inseridos, nós somos seres sociais. Isso tá errado, não adianta. Por mais que tenha, desculpa, os filósofos que podem pensar diferente, no meu ponto de vista, eu discordo plenamente. Desde que você tá ciente que você é um ser humano e que você é fruto do meio, que você vive em sociedade, querido, você tem que se adaptar a alguns padrões sociais para que o ambiente tenha harmonia. Se cada um tentar valer a sua sorte, vai virar mundo de doido, vai todo mundo se matar, né? Vai virar o caos. Que é o que está acontecendo, na verdade. Que é o que está acontecendo, porque está tudo superlativo agora. É um superlativo eterno. Tudo é discutível agora. Então, é preocupante. No mínimo, a gente pode dizer que é preocupante. No mínimo é preocupante, gente. E muito preocupante. Eu até falo, eu sempre falava isso, né, por exemplo, com meu filho, quando ele era mais novo, hoje já tem 28 anos, quer dizer, muda e vai crescendo, vai mudando. Você que tem filho adolescente, aí pré-adolescente ainda, né, sabe o quanto é difícil. E às vezes eu falava pro Victor, há 10 anos atrás, eu falava, filho, eu já tenho 44, já tenho 45, a minha vida, em tese, já está definida. A vida que não está definida é a sua. Então, quem tem que prezar pela qualidade, pelo ensino, pelo aprendizado, pela qualificação, é você. Eu estou te dando o rumo. E parece que as pessoas deixaram de buscar essa coisa de eu quero ser bom no que eu faço, eu quero ser o melhor no que eu faço. Ou quando querem ser o melhor no que fazem, por exemplo, não medindo como ele vai chegar lá. Atropelando todo mundo. E não é assim que o mundo funciona, né? É muito doido isso. Não funciona. A verdade é que você usou uma palavra muito adequada. Não funciona. E isso a gente vai vendo pelos sintomas, como você trouxe lá no início. A gente volta lá no início do tema. Os sintomas estão aí, as doenças estão aumentando, o psicológico das pessoas estão extremamente abalados. Aqui na nossa cidade, eu estou participando de alguns grupos jornalísticos, grupo de WhatsApp que sai as matérias. É assustador, e assim, né? eu falei, meu Deus, acho que eu vou ter que sair desses grupos, porque é bomba
o tempo inteiro. É feminicídio o tempo inteiro, é estupro o tempo inteiro, é o bebê reborn o tempo inteiro, é uma pessoa que bebe e suicida, outra que bebe e atropela o bar, outra que... Então, assim, é cada um vivendo pra si, e isso tá levando o mundo pra uma desordem, pra um caos. É muito sério. Bom, gente, e a nossa pauta de hoje, se a gente conseguir chegar nela, porque quando a gente conversa com a Priscila e quando você conversa com alguém que está antenado, é tipo aquela roda de conversa com os amigos, né? Você vai viajando para a conversa, mas para chegar num contento. Mas o que eu convidei a Priscila para vir até aqui, para a gente falar sobre essa onda do bebê reborn. Até tem muita brincadeira na internet, o marido reborn, a mulher reborn, né, o namorado reborn, que eu acho saudável quando eu vejo essas brincadeiras, porque é importante, né? Assim, é uma sátira, né? É uma sátira em cima de um assunto que, gente, é quase que, do meu ponto de vista, gente, desculpa aí, mas impensável. É uma doideira. É sintoma de um distúrbio latente e que, às vezes, você vê que está atingindo uma família inteira. Sim. Vamos conferir o bloquinho e nós voltamos já já. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia,
Pilates, RPG Som Charge, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente. Eu estou aqui com a Priscila Cândida, né? Eu a convidei para vir até aqui para que a gente pudesse falar sobre essa onda do bebê reborn, né? E ao mesmo tempo, Priscila, falando nisso, eu não posso deixar de trazer para a pauta também a questão da inteligência artificial, né? Que a gente está vendo muito também o uso da inteligência artificial, inclusive satirizando e ao mesmo tempo fazendo alguns vídeos de protesto, fazendo uso da inteligência artificial, e que é legal, que é criativo, mas até onde a inteligência artificial, no seu ponto de vista, antes da gente entrar no Bebê Reborn, é preocupante ou não? Jane, eu sou uma pessoa que gosta demais da inteligência artificial. E eu penso que a vida, como um todo, esses reflexos externos, são coisas que são, como você disse, efeito colateral de pessoas que estão com problemas emocionais, psicológicos. Porque, assim, para mim, funciona perfeitamente. Por quê? Porque eu sei como usar. Eu sei moderar, entende? É igual uma televisão. Hoje, eu diminui televisão. Teve uma época da minha vida que todos os cômodos da minha casa tinham televisão. E a gente foi tirando e colocando quadros depois. A tecnologia é da mesma forma. Você começa empolgado. Aí você começa a utilizar. Aí você tem que ter uma razoabilidade pessoal, um controle pessoal para perceber se esse uso está sendo adequado para você ou não. Acontece que, por a pessoa não ter esse autoconhecimento das suas fragilidades, na maioria das vezes, elas perdem esse time. Então, tudo, vou falar ditado de velho, né? Da minha avó. Tudo pode ser remédio ou veneno, depende da dose que você tomar. Então, na minha opinião, a inteligência artificial é ótimo para nós. Otimizou muito o trabalho, vai dar bons resultados profissionais. Não consigo, eu, Priscila, particularmente ainda não consigo vislumbrar onde isso vai parar. Até onde o ponto que está atualmente, eu acho que ainda está sendo bem positivo. Para grandes empresas, otimiza processos, a gente consegue ter mais rapidez na entrega de algumas atividades que antes demorariam mais. No entanto, quando você pensa num jovem, por exemplo, num adolescente, é um problema. Mas será que é a inteligência artificial que é o problema ou é os pais que não estão olhando o que o jovem está fazendo? E deixa usar à vontade. E aí, dá um iPhone de 10, 11 mil reais. A inteligência artificial, a maioria dos aplicativos são pagos, Jane. Então, assim, dá um celular caro, paga aplicativos caros e simplesmente deixa a coisa acontecer. E aí é o que acontece, esses distúrbios todos. Por isso que eu fiz questão de falar de inteligência artificial e você chegou, mesmo sem ter combinado, aonde eu queria. E até levantando essa questão, no Brasil e no mundo, gente, está acontecendo muito fechamento de instituições de ensino, de escolas. Os proprietários de escola fechando instituições, fechando escolas, porque não aguentam mais o comportamento dos alunos, não, dos pais dos alunos, que não dão nenhum tipo de limite. Os professores não conseguem dar aula mais, porque cada criança com um laudo, aí a criança que não tem um laudo fica mais perdida ali no meio também, e aí o professor ele tem que dar aula para todo mundo, ele não consegue, ele tem que dar aula particular para uma sala inteira. Tem que dar aula particular para uma sala inteira em 50 minutos, vira uma confusão. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que ou vai ter que ter um investimento maior no preparo desses professores, um cuidado de desenvolver eles, um tato maior para lidar. Mas o risco de todos nós sermos substituídos em algum tamanho existe, assim. Eu não acho que a inteligência artificial vai banir o humano. Não acho verdadeiramente. Mas eu acho que vai algumas profissões se extinguir para nascer outras. Isso é um fato.
Gente, só fazendo um complemento aí da inteligência artificial, né? Depois nós vamos para a pauta, eu prometo. Há um tempo atrás, o próprio Elon Musk falou, né, que dentro de 10 anos é que a gente vai realmente ter uma noção e que ele sim, ele vislumbra, e se ele falou isso, né, quem sou eu para discutir com o Musk sobre essa questão? Ele falou assim, a gente corre o risco sim de ser dominado pelas máquinas, isso é e ter real. um salário. Né? Não, Ele falou de ter um salário exato. universal, porque não vai ter emprego para todo mundo. E ser dominado automaticamente. E aí, existe uma grande preocupação de um assunto que quase não está sendo falado, mas eu, como acompanho vários canais já há bastante tempo, desde 2017, 2018, 2019, né, que muita gente me chama da louca da teoria da conspiração, e que depois de alguns anos fala assim, sabe que você tinha razão, Janinese? Pois é, existem e todo mundo sabe que o uso da energia elétrica no mundo aumentou muito exatamente por causa da inteligência artificial. Todo mundo está correndo atrás para criar a melhor inteligência artificial. E aí, pasmem, gente, está correndo nos bastidores, tá? Que algumas inteligências artificiais estão desligadas do nosso sistema de energia elétrica, e elas continuam trabalhando. E eles não conseguem entender de onde elas estão buscando essa energia. E aí, o que é que você me diz? Você sabia dessa, Priscila? Nem sabia, novidade pra mim. Pois é. Esse é lançamento. É lançamento, então. E aí, tem gente que vai falar assim, Janinese tá louca. Não tem problema, gente. Pode falar que eu sou teórica da conspiração, que eu tô louca. E aí, a gente vai esperar mais um pouco o tempo dizer o que é que vai acontecer. Mas isso é um sinal de alerta, né, para a gente falar assim, é real, não é real, até onde já foram, até onde estão deixando a gente saber e até onde não. Ponto, encerramos esse assunto por aqui. Ponto, falei, não. Soltei a bomba e saí correndo. Não, é só para a gente pensar, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar do Bebê Reborn. Ao mesmo tempo, Priscila, a gente vê que aí de uns 20 anos para cá, existiu uma guerra de narrativa no mundo. Porque menino e menina é tudo igual, menina brinca até na minha fase, na sua fase, né? Menina brincava com boneca e menino brincava com carrinho. Sim. De repente, arrancaram os carrinhos das mãos dos meninos, arrancaram as bonecas das mãos das meninas, colocaram outros tipos de brinquedos, alguns similares, outros não, e de repente você vê adultos com boneco no colo, jurando que é um ser vivo. Aí você fala assim, será que não aconteceu um tilt? Será que não teve uma quebra de paradigma muito radical e que agora a gente está vendo esse reflexo no Bebê Reborn? Eu não ouvi ninguém falando sobre isso, essa teoria minha, tá? Olha, Jane, eu acho que viajei agora, né? Pra mim, quebra de paradigma é outra coisa. No começo, eu achei que era brincadeira. Sinceramente, eu achei que era quando o negócio começou a viralizar, eu falei, é uma brincadeira. É alguém querendo chamar atenção na internet pra ganhar seguidor. Eu juro pra você, a minha primeira impressão foi essa também. A impressão que eu tive foi que algumas pessoas lançaram, porque tá muito na moda isso, né? As pessoas lançam um trem doido pra ganhar milhões de seguidores e aí depois ele cresce na rede social, acha que vai ganhar dinheiro. Enfim, depois que a coisa foi ganhando mais corpo e entrando para o SUS, aí que eu fui vendo a dimensão da loucura do negócio. E eu já me atrevo a usar a palavra loucura, porque sim, eu acho que é para isso que tá caminhando. Eu sou assim, eu gosto já de uma polêmicazinha, eu já sou uma pessoa mais polêmica mesmo. E esse é um tema que eu tenho uma posição em relação a ele. Eu acho incabível, assim, inconcebível a forma com que foi permissivo o uso desse Bebê Reborn, assim. Você tem todo o direito. Esse negócio de usar brinquedos para tratamentos psicológicos, para luto, dores extremas, existe sim. Usar o bebê, igual eu tenho uma filha, eu quero eternizar uma foto da minha filha bebê, legal, bonitinho, enfeitinho. Daí, você pegar e levar para uma fila de hospital, para uma fila de SUS, onde tem pessoas de verdade ali, horas e horas esperando atendimento, para atender um boneco, porque, Jane, não dá. Porque a minha psicose diz que esse boneco está doente,
É uma questão de saúde pública, de pegar e colocar um médico psiquiatra lá e todo mundo que for com o bebê reborn no hospital receber um atendimento psiquiátrico. Gente, já entrei metendo a sola mesmo, porque é como eu penso. Porque não é sobre o boneco, é sobre quem tá carregando o boneco, gente, pelo amor de Deus. Aquilo é um ser sem vida, uma bolsa, é um boneco, não tem cabimento você ficar tratando um boneco como se fosse algo vivo. E tomando o espaço do ser humano. Então, eu acho que nós somos seres muito delicados. E você ter a coragem de ver uma pessoa doente na fila, com febre, com dor, esperando para ser atendido, e colocar um boneco na frente, no mínimo, a gente tem que prestar atenção e entender. Mas por que você está fazendo isso? O que te levou a isso? E olhar para aquele indivíduo que está com o boneco e cuidar daquele indivíduo. Porque aquele indivíduo está precisando de cuidado. Porque ele está ali protagonizando algo que está se passando dentro dele. Por isso que eu te falei, Priscila, eu tô arrumando É uma forma de comunicação. Gente, e eu vi um vídeo que eu achei, assim, bizarro. O meu mentor, o Sullivan, eu posso falar o nome porque ele postou na rede social, claro. postou no Instagram dele. Ele postou um vídeo onde tem uma pessoa falando que o bebê reborn dele tava com crise de identidade de gênero. Ai, meu Desculpa, Deus. gente. Eu achei a sua cara, Jane, eu deveria ter. Eu vou te mandar esse vídeo a hora que terminar. E aí, o meu mentor faz assim no vídeo. Ele assiste o vídeo e faz assim. Não tô acreditando. Porque isso, gente, é brincadeira de quando a gente era criança. Todo mundo com boneco, brincando de família, entendeu? E aí você criava na imaginação. O disparate mental das pessoas tá atingindo uma escada, assim, ó. E é uma escada rolante para baixo. É uma escada rolante que puxa o indivíduo, o ser humano, para baixo. Porque, assim, você deixa de ser importante. Uhum. O seu direito, o seu espaço da sua vida, da sua saúde, porque isso é Constituição Federal, o seu direito à vida está sendo lesado porque tem um boneco que tem o direito que você não tem. Então, assim, é doentio realmente, gente. Infelizmente, a Priscila usou um termo loucura, é loucura. Né? Até eu vou falar aí o loucura, que um apresentador de TV usa, e é exatamente isso. Né? Quando você para pensar, você fala assim, meu Deus, aonde é que nós vamos parar? Né? Eu me pergunto, esse é um tema que me faz pensar, aonde nós vamos parar? E você usou, acho que eu gostei desse termo seu, da escada rolante para baixo, e tá afundando. E o que é mais doido ainda, gente, é que não é às vezes uma pessoa da família. Porque quando é o restante da família fala assim, não, vamos contornar, vamos buscar ajuda, vamos ajudar a tratar, né? Não, às vezes está acontecendo de você ver famílias inteiras ou casais, gente, 2 seres, como é que consegue juntar 2 seres? Nenhum, será que tem um mínimo de... brigando pela guarda porque estão se separando e querem guarda compartilhada do boneco. Sendo que pode fazer outro boneco igual. Gente, pra quê? Não, pensa comigo, casal. Vou promover a paz entre vocês. Manda fazer outro boneco idêntico. Não tem briga, um boneco pra cada um. Então, assim, as pessoas estão usando coisas fúteis pra promover o caos social e tá todo mundo olhando e achando normal. Aí que mora o perigo. A normalização do negócio. Normalização de coisas que são incabíveis, que roubam o espaço do direito humano. Isso, pra mim, que é o perigo. Que leva a sociedade pra decadência. Porque quando você normaliza, gente, lembra que há uns anos atrás a gente falava assim, para com esses programas, né, de violência, porque você normaliza. Normaliza. Quando você normalizou a violência, eles foram colocando outra coisa no lugar. Aí você normaliza aquilo, vem outra coisa. E aí você continua na escada rolante para baixo. Porque cada uma que vem, ela é mais bizarra do que a que está passando. A bizarrice vai chegando num ponto muito doido. E eu só quero deixar uma coisa assim bem clara. Tem, inclusive, algumas pessoas que fabricam esses bonecos, que são artistas, verdadeiros artistas que fazem esses bonecos, e que a gente tem que dar os parabéns, porque o trabalho é muito bem feito. Eu acho sensacional. Né? Então, não é nada contra quem fabrica.
E nem quem compra. E tem isso como objeto de decoração, Exato. de lembrança, de seja lá do que for. Agora, colocar na sua vida, até um tempo atrás eram os cachorrinhos, os pais de pet, mãe de pet, agora mãe de boneco, pai de boneco, avô de boneco, tia de boneco. Gente, para pra pensar. Vamos conferir um intervalinho, Priscila? Vamos dar uma respirada, porque eu tenho E a gente volta já já. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som chart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919 8407. Já estamos de volta, gente. Hoje o nosso programa está polêmico. Antes de eu voltar com esse assunto mais polêmico aqui com a Priscila Cândida, que a gente está falando sobre bebê reborn, eu preciso falar com vocês da Minas Farma. Agora eu quero falar com gente de verdade, né? Que realmente precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de presente no Dia dos Namorados, precisa daquele medicamento quando passa pelo médico, precisa cuidar da saúde, para cuidar realmente da sua saúde física e mental.
Aí entra, gente, Minas Farma. Minas Farma tem 3 lojas. Uma aqui na 8 de abril, na Praça do Chopão. Uma na Maria Andreasa, ali quase chegando, né, logo depois da ponte em Várzea Grande. Uma na Carmindo de Campos. Se eu não me engano, bem na esquina com a Tancredo Neves. Então, é muito fácil de você ter acesso. E as lojas Minas Farma, gente, essas 3 lojas, elas abrem às 7 da manhã. Lembrando que essa da 8 de abril vai até a meia-noite. E tem sistema de entrega também durante todo esse tempo. Se você não tem tempo de ir até a loja, você pode pedir pelo telefone. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho até uma Minas Farma, mostrar um pouquinho, e hoje eu quero falar especial do Dia dos Namorados, porque o mês já está virando, e dia 12 de junho é Dia dos Namorados, e você pode garantir aquele super presente com a Minas Farma. Tá chegando o Dia dos Namorados, e aí, já tá pronto para esse dia tão especial? Já garantiu aquele presente? Aqui na Minas Farma você consegue fazer isso com a maior facilidade. Vamos começar, gente, pelos perfumes? Perfumaria é tudo de bom, né? Mas e presente, gente, sempre cabe um perfume, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, o perfume sempre cai bem. Tem essa sugestão aqui da Minas Farma, que é o Gabriela Sabatini, gente, o kit que vem com essa necessaire, com preço mais do que especial, ó, R$ 179 e R$ 199, né, o kit. Essa sensação aqui, perfume também que está em alta, se você está procurando, corre para cá. Esses kits aqui, ó, da Adidas, tanto feminino quanto masculino, com preço super especial. Uma outra dica para você colocar naquele presentão da pessoa amada, são essas peças, gente, ó, são os cabos, as fontes de carregador de iPhone, de todos os modelos de telefone, né, o tipo C, você tem aqui na Minas Farma também. Sabe aquele horário que te pega, acabou, estragou, perdeu? Corre para cá, porque as lojas Minas Farma ficam abertas até às 0 hora. Essa loja aqui, da 8 de abril, aqui do lado do Chopão, até às 0 hora. Então, olha a tranquilidade, né? Nada de ficar sem bateria e sem ficar sem carregador, corre para cá. Gente, aqui na Minas Farma também, lembrando que a linha da La Roche-Posay aumentou, tem todos os produtos, tem água termal, tem os hidratantes, tem, né, toda a parte, né, que a sua dermato te indica. Você pode vir aqui para tratamento capilar também. A linha da Cetaphil também está super completa e muitas outras. Tem inclusive, gente, para você que ama aquelas receitinhas de internet, ó, vem para cá que tem o creme Nivea e tem os óleos essenciais também. Então já fica a dica aí para você. São 3 lojas. Uma aqui na Praça 8 de Abril, aqui do ladinho do Chopão, que abre às 7 da manhã, vai até às 0 horas. Tem também na Maria Andreasa, em Várzea Grande, e tem também lá na Carmindo de Campos. Então você tem 3 lojas para te atender, pelo telefone ou em loja. Passe, procure e leve tudo o que você precisa e faça aquele super presente para o Dia dos Namorados com a Minas Farma. Viram aí? Né? Minas Farma. Então, entra em contato. Perfume é sempre bom, né, gente? Escolha o perfume certo, que olha, vai fazer toda a diferença. É tão bom quando você chega num lugar, né, Priscila, e a pessoa fala assim, nossa, que perfume gostoso você está usando. Delícia. Aí, mas agora tem uma questão de identidade também. Tem perfume que fica muito bem na sua pele e para outra pessoa nem tanto. Então, descubra o perfume certo para você, tá? Para ele não ficar aquele perfume também que chega antes que você, né? Tem que chegar junto. Antes não. Vamos lá na Minas Farma, que Vamos lá deve ter. Lá tem consultoria? Certeza, tem. Então, fechou. Pode passar por lá. Priscila, vamos voltar para a nossa pauta do Bebê Reborn? Só lembrando, antes eu fiz um comentário sobre a questão dos pets. Só para quem tem pet, gente. Eu tenho pet. Você tem pet. Eu não tenho mais. Então, assim, gente, pet é um ser vivo. É o que eu quis dizer, você entendeu? Precisa de cuidado, tem interação, tem carinho, tem troca, tem né? troca. Eu acho que eu sempre falo, uma das grandes confianças que eu tenho da não substituição nossa pela internet, pelos robôs, é a questão dessa troca. Porque a troca que a gente tem, essa coisa de, eu falo, essa passadinha de mão que faz arrepiar, esse carinho, nunca, nada vai substituir isso. Então, eu acho plausível, o pet, ele é carinhoso, ele realmente precisa de você para estar vivo. Para te dar amor, você tem que dar amor para ele, para a troca existir. Diferente do bonequinho. O bonequinho, você dando amor ou não para ele, ele vai continuar sendo um boneco. Então, qual a simbologia daquele boneco para você?
aí do bebê reborn tem mais uma. A minha filha tem bonequinhas. Uhum. Não cheguei a comprar pra ela o bebê reborn, que eu achei caro na época. Uhum. Não era tudo tão... Não tenho nem Sei lá ideia de quanto tá que é isso custando hoje. hoje. Eu já ia falar, eu não Com sei quanto essa custa onda toda. Até ouvi falar, pode deixar aberto, Lucas. Antigamente era muito caro. Não, mas eu ouvi falar que o pessoal tem pago aí 18 mil, 20 mil, Nossa, 30 então tá mil. muito caro ainda. Entendeu? Ainda mais com essa onda toda. E aí eu comprei uma bonequinha numa loja de brinquedo, que era uma imitação de bebê reborn, e tá lá a bonequinha. Aquela coisa que você falou, que ela é uma menina brincando de criar um bebezinho. Hoje já não brinca mais, mas a bonequinha tá lá porque a minha avó gosta e ela apelidou de Maria Amélia, o nome da minha avó. Então, assim, os objetos, eles têm alguma identificação pra gente. Brincou. Agora, dali, a substituir uma emoção, substituir um espaço na sua vida que deveria ser de um Lucas? familiar. 19.500? 9.500. Depois eu falo. Tá. O valor dos bebês começa a partir de 9.500, tá, gente? O que eu não acho legal é... Será que esse bebê não tá no espaço que deveria ser de um amigo? Será que esse bebê reborn não tá no espaço de um relacionamento? De uma atenção com o avô, Entende? com a avó, com o pai, Então, com a mãe, com o irmão. Exato! Isso que não é legal. E tem tanta criança para ser adotada, gente. Orfanato cheio de criança. Nas ruas cheio de criança. Então, assim, será que você não pode... será que se é uma questão maternal, não é uma questão de se pensar de você ir para uma questão de adoção? Então, assim, é uma questão de política pública. Isso é um fato. Já virou... Eu vi algumas reportagens onde alguns prefeitos, vereadores já queriam entrar com ações proibindo o SUS de receber. Eu achei super adequado. Senão ia virar um caos o SUS. Não, vai virar um caos. Já é um caos. Mas já é fila, já é demorado. E entrando para esse lado do ser humano ser um ser sociável e depender de um de outro, tá... Aí eu vou aumentar um pouquinho a polêmica, Priscila. A gente não precisa se aprofundar, mas assim, a gente tem visto também lançamento de robôs substituindo adultos também. Então, alguns homens casando com mulheres robôs, inclusive tendo uma vida íntima com esses robôs, e mulheres, idem, né? Querendo formalizar no cartório união estável com uma máquina. Gente, vocês pararam para pensar? É o que eu falei. Essa questão de normalizar uma coisa que não é da nossa sociedade vai puxar a cadeia para baixo. Porque se normalizou, vai vir outra atrocidade, outra coisa doida. E vai normalizando cada vez coisas mais insanas. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acha normal. Entra numa guerra imensa de conflito de valores, não, né, e Jane? tem gente que fala assim, Puxa não, mas vida, cara. eu até não acho normal, mas eu respeito. Gente, isso não é respeito, isso é insanidade, desculpa aí. Porque, desculpa, mas eu não acho que você não concordar é desrespeito. Exato, eu também não acho. Aí você enfia dedo numa ferida minha, entendeu, Jane? Que eu sou bem polêmica nisso. Isso é uma coisa que pega pra mim. Eu não concordar com você não quer dizer que eu estou desrespeitando você. Quer dizer que eu estou respeitando os meus valores. Simplesmente isso. Agora, eu tenho que desrespeitar os meus valores pra concordar com você? Então... Aí eu tô me desrespeitando. Exato, alguém vai sair ferido, entendeu? Querido. Aí vai sair você ou eu, né? Vai sair ferido nessa relação. Então, assim, eu não acho normal. Eu não acho adequado. Na minha casa, isso é gerido, a minha filha, ela enxerga boneco como boneco e vida como vida. A tecnologia é regrada. Então, assim, a gente continua mantendo os pilares da normalidade o máximo que a gente consegue. O máximo que a gente consegue, né, Jane? Porque tem coisas que já tá até difícil manter. Porque você vai sendo pressionada, assim, né? A sensação que eu vai tenho... virando aquela fatiazinha, a Cara, pizza massa fina, gente. A gente tá, assim, sendo pressionado por algumas questões sociais e culturais, onde você tem que engolir, o arame farpado vai descer rasgando, mas você tem que engolir porque normalizou e você não pode mais falar que tá errado. E aí eu te falo, você acha que amanhã não vai chegar um assunto que você vai ter que engolir também? E aí, como é que você vai encarar isso? Por hora é a nossa vez, né? Mas vai chegar a hora de todo mundo. É esse o meu questionamento que eu acho que as pessoas não pararam para pensar. Né? Vai chegar uma hora que vão tentar implantar alguma coisa que você também não vai concordar. Pegar no seu calcanhar. E aí?
Vai chegar, todo Já mundo chegou, tem. né? Jane, todo ser humano, ele é formado de crenças e valores. Uhum. Pode ser diferente, mas você tem. Ou seja, hoje tá ferindo o meu, um seu. Amanhã vai ferir do outro. Não tem jeito. A sua hora vai chegar. A conta chega para todo mundo, né? Se todo mundo quiser normalizar tudo, todo mundo vai ferir todo mundo. Não tem para onde correr. E essa preocupação, gente, vai além, porque assim, nós já temos serviços públicos de péssima qualidade. Quando você precisa de saúde, é péssimo. Quando você precisa de educação, é péssimo. Quando você precisa do jurídico, é péssimo. E aí, daqui um pouco tem a certidão de nascimento do bebê, sei lá, o casamento feito em cartório com um robô, a vaga da escola, da creche para um boneco. Vocês estão entendendo a consequência da normalização de um problema como esse? Consequência pública, né? Eu trabalho com humanas. Para mim, o ser humano, ele tá aqui na cadeia. Uhum. Ele é primeiro na cadeia. O ser humano, ele é um ser racional. Ele tá em cima na cadeia humana. Isso é ciência, né? Não é a Priscila falando. Nós estamos no topo da cadeia. E qualquer objeto sem vida não toma o espaço do ser humano. Simples assim. Então, qualquer coisa que vier substituindo, matando o ser humano, tirando dele um espaço de sobrevivência, de tudo isso que você falou, de educação, de saúde, de cultura, de tudo que ele precisa para viver bem, em prol de um objeto que não tem vida, para mim tá errado. Tá doido, né? Porque o ser humano, ele precisa ser visto em primeiro. Se nós não olharmos com isso com carinho, nós estamos distribuindo. Sabe aqueles filmes que a gente assistia antigamente, da raça humana entrando em extinção? Uhum. É isso que vai acontecer. Porque nós estamos extinguindo a nós mesmos. A partir do momento que eu falo que esse objeto vale mais que você, Jane, eu estou extinguindo a raça humana. Exatamente. E parece muito, muito simples, mas hoje a gente já vê aí um estímulo muito grande, hoje não, há muitos anos, de a não reprodução entre os seres humanos. Isso aqui, gente, você que está entrando, que está pensando que isso é legal, está extinguindo você. Se a gente não continuar se reproduzindo, o que é que vai acontecer? Por que às vezes a gente, né, até vê alguns documentários, fala assim, os povos incas desapareceram, os sumérios desapareceram e ninguém sabe o que aconteceu. O ser humano, ele é cíclico. E a gente já entramos num processo de extinção, mas uma extinção feita por nós mesmos. Por nós mesmos, porque hoje existem já pesquisas que a população idosa é muito maior, daqui muito poucos anos vai ser muito, muito, muito maior que a população jovem. E aí o que vai acontecer? Gente, se você não renova o seu canteiro de florzinha, vai acabar o canteiro. Se você não renova os seres humanos, vai entrar em extinção mais uma vez. É simples. Tão. Se você não põe arroz no seu prato ou lá na sua vasilha que você guarda arroz, vai acabar e acabou e pronto, acabou. Você tem que ir repondo o negócio, sempre. E o ser humano, gente, crescei e multiplicai-vos. É bíblico. Então, acho que o imediatismo, a falta de pensar no amanhã, o imediatismo com que as pessoas vivem hoje atrapalha, inclusive, nisso, sabe? Que é o início lá da nossa pauta. Exatamente. Essa coisa das coisas substanciais, tudo muito rápido, tudo muito agora. E as pessoas pararam de olhar a longo prazo, né? Uhum. Antes, isso que você estava falando, na época dos nossos avós, isso já era pensado. Não, eu quero saber quem que vai me substituir agora, né? Os patriarcas e os matriarcas, eles planejavam as sucessões. Então, a família, ela pedia a reprodução. Você tem que me dar um netinho, eu não vou durar muito mais, eu quero ver meus netinhos. Eu quero passar o bastão para a próxima geração. Então, assim, as pessoas, elas olhavam para o longe, elas projetavam essas sucessões culturais, esses padrões de valores morais. Gente, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, até porque tem inúmeras coisas que aconteciam lá que eu também não concordo, e eu falo isso abertamente. Mas todas as gerações
Tem alguns pontos altos e alguns pontos de melhoria. Atenção, isso é todas as gerações, todas as cadeias humanas ali. E isso tem que continuar acontecendo. Gente, eu sumi da tela, mas vocês vão entender já o porquê que eu sumi da tela. E aí vocês vão me entender e vão me dar toda a razão. Como eu estou sem cinegrafista no estúdio, eu não estou conseguindo mostrar. Ela tá lambendo os dedos, gente. Para vocês que eu acabei de lamber o dedo. Priscila! Isso aí que a inteligência artificial nunca vai substituir. Nunca vai conseguir fazer. É lamber os dedos. A questão sensorial. Essa questão sensorial. Olha isso aqui. Por que que eu desapareci do cenário? Vou pegar mais um cafezinho para você. E eu quero que você me fale desse bolo maravilhoso que você trouxe pra gente, Priscila. Gente, esse bolo foi eu que fiz, tá? Porque eu sou eu sou intrigante. Porque você tá me vendo aqui na câmera agora, com esses cabelos cacheados, fala, e essa Barbiezinha, né? Aí dali a pouco você chega no Brissac, eu tô com o cabelo enfiado a caneta. Enfiada, com uma touca. Uma touca enfiada num Crocs. E tô lá limpando a mesa e servindo bolinho. É isso mesmo, gente. Eu sou muito autêntica e sou de muitas facetas, assim. Eu acredito que o ser desculpa te interromper, mas uma das coisas mais mágicas assim do ser humano que eu aprecio é isso. Como nós somos cheios de dons, como nós temos uma criatividade, aí, como a gente tem conexão humana. E aí, como que esse você quer afeto. fazer de um boneco? Entende? Gente, vocês entenderam? Quando é que você vai ter uma relação como essa com um boneco, com um robô? De você preparar um bolo, levar para alguém, servir esse bolo, ter o prazer de degustar, de sentir os aromas. O aroma dele tá delicioso aqui, gente. Café. Bolo de café. Café com cacau. É cacau. A gente sempre coloca um chocolate melhor, um cacau 50%, 70%. E aí você coloca café solúvel. Gente, vou contar o segredo. Café solúvel. Usa um bom café solúvel, que você vai ver um bolo que é um sabor diferenciado, que provavelmente você ainda não provou. Porque a maioria das pessoas, quando eu falo, não conhecem. Eu já tive o prazer de provar lá no Brissac e eu estou fazendo questão de fechar, depois desse assunto polêmico que a gente trouxe hoje aqui, exatamente com isso. Pense em ter do seu lado pessoas que você possa compartilhar momentos assim, né? Pessoas, gente de verdade. Né, eu acho que se você tá nessa fragilidade a ponto de escolher um bebê reborn, é momento de você olhar para a sua vida, olhar para dentro de si e entender o que você tá sentindo que precisa sanar. Procura ajuda. Procura alguém para conversar. Procura um profissional. Se você não tem condições de procurar profissional, procura um amigo, um parente. Vá, assim, para uma praça com as amigas, mas não com os bebês reborn. Vai com o gatinho, vai com o cachorrinho, vai com os seus filhos, vai com os sobrinhos e viva momentos verdadeiros. Troca de afetividade. Nenhum objeto vai te dar essa troca. Vai fazer trabalho voluntário numa creche, numa igreja, para você ter esse contato. Excelente ideia. Né? O orfanato, as comunidades estão aí precisando. Tem tanta... Eu já trabalhei, gente, em uma comunidade que eu ia todo fim de semana lavar a creche. Então, olha aí. E aí, eu vou te falar, pensem em abraços sinceros daquelas crianças de gratidão por aquele lanchinho, por aquela limpeza que eu oferecia para ele com os meus amigos. Então, faça diferente. Né? E tem alternativa, gente. Não fique bitolado no que as redes sociais te entregam, do que modinhas essas inadequadas. Modinhas, entendeu? Seja você mesmo. Respeite o seu eu, entendeu? E busque crescimento. Pri, amei. Obrigada. Ai, obrigada, amiga. Depender de mim, não vai ter uma modinha dessas que vai viralizar na internet. Eu vou voltar para você falar de uma outra pauta bem preocupante aí também. Vamos. Posso adiantar? Fica à vontade. Polêmica é com a gente. Mas a gente faz polêmica saudável. Isso saudável. Que é legal. Não, porque eu acho que tem que existir essa provocação. A gente tem que falar sobre o assunto. E a gente tem que começar a falar mostrando o lado que você pensa, que eu penso. Porque senão fica todo mundo dizendo amém aquilo que estão te entregando e aí você passa a normalizar. Você tem que entender que tem mais gente que pensa como eu penso, como você pensa, como a Priscila pensa. E a gente se une para fazer o melhor. Pra gente tentar se ajudar e não entrar nessa piração total também. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Vou degustar um bolinho agora delicioso.
E faça o mesmo, liga no Empório Brissá, que eu passo por lá e levo um bolo para casa, que é fantástico. Obrigada, Beijo. gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Janinés, Minas Farma, 3 lojas, 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos, 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia, 65-3623-6066. Clés Tapetes e Couro, 99809-0078.